Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus envolva todos nós, hoje e sempre. Bom, nós vamos dando início, assim, a mais uma preleção virtual do Seara de Luz. E antes de começarmos, eu gostaria de falar com vocês a respeito do trabalho de cestas básicas. Então, hoje o Seara de Luz consegue atender a muitas famílias, doando uma cesta básica para cada uma destas famílias.
No último mês, conseguimos atender 65 famílias. Bom, essas cestas básicas elas são montadas unicamente com as doações. E nesse momento em que as atividades presenciais estão suspensas, o número de doações cai bastante. Então a gente vem pedir ajuda daqueles que puderem e quiserem contribuir, que entrem em contato com a Márcia, presidente do Seara de Luz, através do telefone que aparece aqui, o 99260-4670, mais uma vez 99260-4670, e nós vamos conseguir encontrar uma maneira da sua doação chegar até essas famílias. Muito obrigado. Então, nesse momento, eu convido a todos a fecharem seus olhinhos, a se colocarem de maneira confortável, relaxando os corpos físicos, relaxando suas mentes, acalmando os corações, respirando assim mais tranquilamente, mais profundamente. Vamos assim agradecendo ao Pai por mais essa oportunidade, por mais esse dia, por mais essa semana, pedindo a Ele que possamos ter uma boa prevenção, que possa nos auxiliar durante a nossa semana. Vamos assim, sentindo a presença do nosso mentor individual, nosso anjo da guarda, esse nosso amigo de todas as horas, agradecendo a Ele pelo amparo, pela proteção, pela intuição. E vamos assim juntos, cumprimentando as equipes de limpeza e higiene, convidando esses amigos a entrarem em nossos lares, fazendo a limpeza e a higienização de todos os cômodos, de todos os cantos, todos os recantos, retirando assim qualquer negatividade que possa ali existir, trazidas muitas vezes pela nossa própria invigilância. Pedimos ainda a esses irmãos que nos dê um passe de limpeza, nos preparando, nos harmonizando para a noite de hoje. Agradecidos, vamos nos ligando também às equipes de proteção e segurança, pedindo a esses irmãos que reforcem a proteção do nosso lar, a nossa proteção individual. Vamos nos ligando e agradecendo a todas as equipes espirituais, trabalhadoras do Seara de Luz, em especial a Irmã Celeste, mentora espiritual dessa casa que nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho. E vamos juntos ainda, nos elevando até as faixas douradas de Ismael, esse anjo preposto por Jesus para evangelizar a nossa pátria, para cuidar do nosso país. Vamos agradecendo a Ismael, pedindo também o seu amparo, a sua intuição, para que nós também possamos auxiliar nessa difícil tarefa. Vamos com Ismael, nos elevando até as faixas azuladas de Maria, nossa mãezinha espiritual, essa mãe de amor, que sempre nos recebe de braços abertos, que nos envolve no seu abraço gostoso. Pedimos a Maria que nos envolva no seu manto azul celeste, e assim nós nos sentimos mais protegidos, mais amparados, mais seguros. Pedimos a Maria ainda que nos auxilie docificando nossos corações, que nos ensine a amar, que nos ensine a perdoar, a aceitar. E Maria nos pega pelas mãos e nos leva até a presença do seu Filho amado, nosso Mestre Jesus, e nós nos colocamos de joelho à sua presença para agradecer por todos os ensinamentos, por todos os exemplos, por tudo que fez por nós e que ainda faz. Pedimos ao Mestre o seu amparo, a sua proteção, e o Mestre nos leva até a presença do nosso Pai Celestial,
nosso Pai de amor, nosso Pai de bondade, e de joelhos como crianças espirituais que ainda somos, nós só agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos, pelo ontem, pelo hoje, pelo amanhã, pela oportunidade da vida, da encarnação. E com nossos corações cheios de gratidão, de felicidade, nós dizemos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, Pai. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, eu separei para hoje, para nossa noite, aqui para nossa preleção, 2 evangelhos de João. O primeiro está no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele diz assim: Entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite encontrar com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que o Senhor veio por parte de Deus como um doutor para nos instruir, pois ninguém faria os prodígios que o Senhor faz se Deus não estivesse ao seu lado. Jesus então respondeu: Em verdade eu digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos então perguntou a Jesus: Como pode nascer um homem que já está velho? Como pode esse homem entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: Em verdade eu digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não há por que se admirar se eu afirmo que é preciso nascer de novo. O Espírito sopra onde quer e pode-se ouvir a sua voz, mas não sabemos de onde ele vem nem para onde ele vai. O mesmo ocorre com todo homem que é nascido do Espírito. Está no Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 12. E o segundo evangelho que eu separei, ele está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele diz assim: Pilatos, entrando de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou: Você é o rei dos judeus? E Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certamente meus seguidores teriam lutado para que eu não caísse nas mãos dos judeus. Mas por enquanto, meu reino ainda não é aqui. E Pilatos lhe perguntou: Então você é rei? E Jesus lhe respondeu: Você está dizendo que eu sou rei. Eu nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade, e todo aquele que segue a verdade ouve a minha voz. Esse está no Evangelho de João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. Pois bem, então Jesus, no primeiro evangelho que a gente leu aqui, ele vem ensinar para a gente que ninguém consegue chegar ao Pai, ninguém pode chegar no reino de Deus se não nascer de novo, se não renascer. E ele ainda nos esclarece que nós somos formados por esse corpo físico, essa matéria, mas também um espírito que anima esse corpo, um espírito que é imortal. E enquanto que o nosso corpo, a carne, ela sim, ela tem fim, ela acaba. Então é necessário que o espírito renasça, não só mais uma vez, mas várias vezes em novos corpos físicos, que é necessário para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, para que a gente possa, através das sucessivas reencarnações, nos aproximarmos de Deus, nos aproximarmos do seu reino. E no segundo evangelho, Jesus fala para a gente claramente da vida futura. Então, se a gente não acredita na vida futura, fica difícil entender os ensinamentos de Jesus, porque praticamente todo o ensinamento de Jesus está pautado na vida futura.
né? Sem esse entendimento, sem acreditar nessa vida futura, esses ensinamentos não fazem o menor sentido. Bom, e Jesus não só nos fala da vida futura, como ele nos fala que deve ser o nosso principal motivo de preocupação enquanto encarnados. É pensar, é nos preparar para essa vida futura. Eu trouxe aqui algumas definições de morte que a gente vai lá e busca lá na internet, né? Então, interrupção definitiva da vida de um organismo, fim da vida humana, cessamento permanente das atividades biológicas do organismo em seres vivos, o mesmo que óbito, falecimento, passamento ou ainda desencarne. Então, para os materialistas, para aqueles que não acreditam na continuidade da vida após a morte do corpo físico, para aqueles que não acreditam na vida futura, a morte é o fim, a morte é o basta, a morte é o vácuo, é a treva, né? É o final, é o ponto final, não tem mais nada. Mas nós, na nossa consciência, nós temos algo dentro de nós que nos diz que não deve ser assim, que não pode ser assim, que nós não fomos criados simplesmente para isso, não faz sentido. Deus não seria justo se nós tivéssemos só uma encarnação. Por que de tantas diferenças? Não é verdade? Então, para nós, espíritas, que acreditamos na vida, na continuidade da vida, na eternidade do espírito, a morte é um fenômeno natural que atinge todos os seres da criação, cedo ou tarde. É como o ciclo, né, da vida, o nascer, viver e morrer. Então, é como quando a gente nasce, né? A única certeza que a gente tem é que um dia a gente vai morrer, não é isso? Pois bem, Allan Kardec nos mostra, ele amplia um pouco mais esse sentido, esse ciclo. Ele diz assim, é o nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Então a desencarnação ela acontece quando os laços perispirituais, até então mantidos enraizados, molécula a molécula no corpo físico, se desfazem, concedendo liberdade ao espírito que passa a viver em outra dimensão da vida. Ou seja, o nosso corpo físico ele está ligado ao nosso espírito através de laços perispirituais, através de cordões perispirituais. São cordões muito sutis, né, invisíveis à visão humana. Então, por exemplo, quando nós dormimos, nós nos desdobramos, ou seja, nosso espírito ele se desliga do corpo físico e vai estagiar no plano espiritual, né? Ele está ligado por um cordão ainda, chamado cordão de prata, que liga o espírito ao corpo físico. Para onde ele vai, depende muito de como nós nos preparamos durante o dia. Podemos estagiar em várias regiões diferentes. Então, muitas vezes, nós até acordamos com aquela sensação de cansaço, como se nós tivéssemos dormido mal, apesar de ter dormido a noite inteira. Muitas vezes é para onde o nosso espírito foi durante a noite e nos traz essa sensação. Então é uma sensação de liberdade. Com a morte do corpo físico, esse cordão se rompe. Então o espírito ele ganha essa liberdade, né? Ele não precisa mais retornar ao corpo físico e ele passa a viver num outro plano, uma outra dimensão, que é o plano espiritual. Segundo o Espiritismo, a morte é uma simples mudança de estado, a destruição de uma forma frágil que já não proporciona à vida as condições necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução. A gente não está aqui encarnado a passeio. Todos nós, sem exceção, temos uma missão quando nós encarnamos. Essa missão é de evoluir, é de progredir, é de nos melhorarmos para voltarmos ao plano espiritual melhor do que quando nós viemos para cá. Então, eu costumo dizer que é mais ou menos como um intercâmbio, né? Quando a gente sai do nosso país,
vai para um outro país que fala uma língua diferente, tem uma tecnologia diferente da nossa. Então a gente vai, passa um tempo lá, aprende uma nova língua, aprende uma nova tecnologia e volta para o nosso país com conhecimento maior. Eu comparo esse intercâmbio à nossa vida. A nossa pátria é o plano espiritual, a nossa verdadeira pátria, e nós encarnamos com o objetivo de adquirir conhecimento, de adquirir virtudes, de nos melhorarmos, de evoluirmos e retornarmos ao plano espiritual melhor do que quando aqui nós chegamos. Quando o nosso corpo físico, que é uma ferramenta para a nossa evolução, para o nosso aperfeiçoamento, ele já não apresenta mais as condições para que isso aconteça, nós deixamos essa ferramenta, o corpo, ou seja, a morte do corpo físico, e nós retornamos ao plano espiritual para nos prepararmos para uma nova encarnação. Tem uma historinha aqui, uma lenda árabe, que diz mais ou menos assim. Tinha um rabi que vivia com a sua família, eles eram muito felizes. A família tinha uma esposa que era muito dedicada, era uma esposa admirável, e tinha 2 filhos que eram muito queridos. Então, numa determinada ocasião, por imperativo da própria religião, ele teve que fazer uma viagem e se ausentou por um período longo de tempo. E durante essa ausência, os 2 filhos sofreram um acidente e os 2 morreram. E a mãezinha que estava com eles, ela é muito forte, tinha uma fé muito forte. Então, mesmo com o coração dilacerado, ela suportou aquela dor, mas ela tinha uma preocupação muito grande, porque o seu marido, o Rabi, ele tinha problema de coração, e ela tinha medo que ele não suportasse a comoção quando ele soubesse da notícia. Então, ela ajoelhou, orou e pediu fervorosamente a Deus que lhe desse uma intuição, que lhe mostrasse um caminho. Então, na tarde seguinte, seu marido chega de viagem e ela vai encontrar com ele no portão. Eles dão aquele abraço caloroso de 2 pessoas que se amam e estavam afastadas e se reencontram. Então o marido pergunta dos filhos e ela diz para não se preocupar com isso agora, que ele fosse tomar um banho, tirasse a poeira do deserto e fossem jantar. E durante o jantar ela lhe falaria dos filhos. Pois bem, assim foi. O marido tomou um banho, a esposa preparou um delicioso jantar, preparou a mesa. Então, rapidamente o marido já estava lá, pronto para o jantar, né? E a esposa pergunta como foi a viagem, se foi tudo bem, e o marido logo questiona: e nossos filhos? Então a esposa, já um pouco mais aflita, diz ao marido: vou lhe contar sobre os nossos filhos. Mas antes, eu estou com um problema que considero gravíssimo e espero que você possa me ajudar. Ele me diga, mulher, eu percebo que você está aflita aí, que você está bastante nervosa. Me conte o problema, eu vou te ajudar a resolver. Resolveremos juntos com a ajuda de Deus. Então ela começa a contar a história. Quando você esteve ausente na sua viagem, um amigo nosso veio até a nossa casa e me trouxe 2 joias raras para que eu tomasse conta. Então, e deixou aqui conosco. E o problema são joias maravilhosas, joias que eu nunca vi igual, de uma beleza incrível. E o problema é justamente esse. Eu me afeiçoei a essas joias e eu não quero mais devolvê-las. O marido estranhou, né, a posição da mulher e respondeu: mulher, você nunca foi vaidosa? Que negócio é esse de não querer devolver as joias? Ora, não devolver é a mesma coisa que estivesse roubando. Não, vamos lá, eu vou te ajudar, nós vamos juntos devolver essas joias. Não te entendo. E a mulher respondeu: mas são joias maravilhosas, eu nunca vi nada assim, eu me afeiçoei muito, eu não quero devolver. E o marido insistiu: ora, vamos lá, pegue lá as joias e vamos já devolver essas joias. Eu vou te ajudar. Então a esposa entende: já que você vai me ajudar, essas joias já foram devolvidas. Essas joias são nossos filhos. Deus nos confiou para que cuidássemos dele. E durante a sua viagem, ele veio nos visitar e levou os nossos filhos de volta com ele. Então aquele rabi entendeu o que estava acontecendo. Os 2 se abraçaram, choraram juntos.
mas sem aquela revolta, sem aquele sentimento ruim, apenas a saudade dos filhos. E o que acontece conosco quando nós desencarnamos? Nós nos transformamos? Nos modificamos? Não. Quando nós desencarnamos, nós continuamos exatamente como nós somos. Nós continuamos com as mesmas qualidades, com as mesmas virtudes, com os mesmos defeitos, os mesmos vícios, os mesmos medos, ansiedades, os mesmos amores, os mesmos ódios, os mesmos sentimentos. Nós continuamos exatamente como nós somos quando encarnados. Mudamos apenas de plano, deixamos apenas essa roupagem física para viver num plano diferente. E para onde nós vamos depende unicamente da nossa conduta quando encarnados. Se nós temos a nossa consciência tranquila, se nós temos os nossos sentimentos harmonizados, equilibrados, né? Se nós praticamos a caridade, com certeza ao desencarnar nós vamos para lugares por uma lei de afinidade, uma lei de vibração que possui as mesmas características. Ora, agora se a gente durante a nossa encarnação nós alimentamos o ódio, nós vivemos sentimentos desequilibrados, nós cultivamos a vingança, não praticamos a caridade, quando nós desencarnarmos, pela mesma lei de afinidade e de vibração, nós possivelmente vamos para lugares onde tenha o mesmo tipo de sentimento que o nosso, a mesma vibração da qual desencarnamos. Quando nós estamos equilibrados e fazemos essa passagem, a desencarne, ele é bastante tranquilo, né? É como os laços eles fossem se desligando no nosso espírito gradativamente. Então, quando cortamos o cordão de ouro, nosso espírito se desliga definitivamente do corpo físico e ele passa a viver livremente no plano espiritual. Ao contrário, quando os nossos sentimentos eles estão desajustados, desequilibrados, possivelmente também nós tenhamos um choque ao desencarnar, principalmente se nós ainda somos muito apegados à matéria, cultuamos excessivamente o corpo físico, nós temos uma dificuldade um pouco maior de nos desligarmos dos bens que nós deixamos aqui, desligarmos, né, do nosso corpo físico, ainda estamos muito materializados. Bom, quando fazemos a passagem, né, quando nós desencarnamos e chegamos lá no plano espiritual, nós somos recebidos por aqueles queridos que nos antecederam. Somos recebidos pelos parentes, pelos amigos que desencarnaram antes de nós. Então a alegria é muito grande de nos rever, né? A saudade que tinha, a gente poder matar aquela saudade é bem gostoso. Então a gente vai continuar ali, eles vão nos orientando, nos auxiliando para que a gente possa ali fazer o nosso preparo para uma nova encarnação. Então eu acredito que a gente não deva temer a morte. Eu acho que não é o caso. Nós devemos sim nos preparar para esse desencarne. E como nós fazemos isso? Cultuando, né? Adquirindo qualidades, virtudes, exercitando isso, né? Procurando nos desligar daqueles vícios, do apego às coisas materiais, né? Realmente, quando a gente vai fazer uma viagem, que a gente vai para um lugar diferente, normalmente a gente prepara a nossa mala de acordo com aquilo que a gente vai precisar naquele lugar, né? Então, se a gente vai para um lugar muito frio, a gente põe uma roupa de frio. Se eu vou para a praia, a gente já põe uma roupa mais leve, a gente procura colocar roupa de banho, toalhas, né? Então, para o nosso desencarne, onde nós vamos retornar para o plano espiritual, nós não vamos levar carro, nós não vamos levar casa, nós não vamos levar joias. O que nós vamos levar? Conhecimento. Nós vamos levar qualidades e virtudes que nós adquirimos aqui. Então é assim que nós devemos nos preparar
para a nossa passagem. Eu trouxe aqui um relato de um confrade nosso, eu gostaria de ler aqui rapidamente para vocês. Sim, mesmo sendo espírita, tinha medo de morrer. Sou muito apegado, não aos bens materiais, apesar de também o ser em menor escala, mas apegado às pessoas, filhos, esposa, pais, irmãos, enfim. Tinha muito medo de me separar deles. Mas com o tempo fui me conscientizando que não é uma perda, e sim uma separação momentânea e que nos encontraremos em outro plano em uma condição melhor. Sim, esse medo foi diminuindo ou ao menos adormecido. Mas nesses dias tristes, tenho pensado muito no que eu deveria estar fazendo da minha vida, desta oportunidade encarnatória e o que de fato tenho feito dela. Começo a sentir a dor do remorso pela dor e sofrimento que já causei e que ainda causo, em especial aos que mais amo. E voltei a ter medo da morte, mas agora o medo é de mim mesmo, de para onde meus sentimentos desequilibrados vão me levar, medo da minha consciência. Orei muito, muitas vezes tive que recomeçar porque minha mente divagava como se tentasse me impedir. Pedi auxílio e comecei a entender algumas coisas que já sabia. O conhecimento é adquirido muitas vezes através do erro. Estou aqui para aprender, e este aprendizado vem com erros e acertos. Estou batendo muito, não está bom, paro de bater. Foi bom, não bato mais. Estou bebendo muito, tá ruim, paro de beber, melhorou, não bebo mais. Alguns, como eu, demoram um pouco mais para aprender. Mas tenho a eternidade para aprender, não para sofrer, pois o Pai não me criou para sofrer, mas para aprender. Como nos ensina Pedro, o amor cobre uma multidão de pecados. Sim, este é o caminho, amor. E este amor deve começar por mim mesmo, expandir por todos aqueles que me rodeiam e se estender a todos. Sim, este é o caminho, amor. Então Jesus, há 2020 anos atrás, ele ainda encarnado, estava próximo a desencarnar, estava próximo do seu martírio. Ele reuniu os seus discípulos e lhes disse assim: ora, já está chegando a hora do meu testemunho. Em breve deverei partir e retornar à casa de meu Pai. E eu rogarei a ele, e ele lhes enviará o Paracleto, o Consolador, e este ficará com vós para sempre. Então essa promessa de Jesus, ela já foi cumprida. Esse Consolador já está conosco, já está entre nós. Esse Consolador é o Espiritismo. Essa doutrina maravilhosa que vem através de provas irrefutáveis nos mostrar que a vida ela não acaba com a morte do corpo físico, que nós somos seres imortais, que aqueles que nós julgávamos ter perdido se encontram vivos e em breve nós nos encontraremos todos numa situação melhor. Além disso, o Espiritismo nos mostra que é possível a comunicação com aqueles que já estão no plano espiritual. Quantas cartas? Chico Xavier escreveu mais de 10.000 cartas dos filhos daquelas mães que tinham perdido os seus filhos precocemente e consolou esses corações. Eu trouxe para a gente um poema, psicografia de Chico Xavier também, da Maria Dolores, chamado Retrato de Mãe. Mas o nosso tempo agora ele já se esgotou, então o plano espiritual benfeitor, né? A espiritualidade benfeitora, tem muitos compromissos, muitos aqui também têm compromissos agendados já para o horário, então nós vamos finalizar a preleção de hoje, o tratamento, né, com as vibrações finais e o passe à distância, e no finalzinho eu vou ler o poema. Aqueles que puderem, quiserem ficar para ouvir, muito bem. Os que tiverem compromissos, uma ótima semana, com muita saúde, muita paz e muita luz. Então, nesse momento, convido a todos a fecharem seus olhinhos novamente, se colocarem de maneira confortável, e nós vamos assim unindo nossos corações, unindo aquilo que nós temos de melhor dentro de nós, nossos melhores sentimentos, e nós vamos doando em forma de vibração, lembrando que vibrar é desejar que coisas boas aconteçam.
Então nós vamos vibrando muita paz, muito amor e muita luz por toda a criação do Pai, por todos os planetas, em especial ao nosso planeta Terra. Esse nosso planeta escola, que passa por um momento tão conturbado, com esse novo vírus, essa nova doença, que tem assolando todos os países, em todos os continentes, que as nossas vibrações possam ajudar a todos esses povos que sofrem. Nós vamos vibrando, em especial, por todos os países, em especial que sofrem com a pandemia, em especial que sofrem com ditadura, com terrorismo, com guerra, com catástrofes. Vibramos muito amor, muita paz e muita luz para esses países, em especial para o nosso país, para o nosso Brasil, com tantos problemas de ordem sanitária, na saúde, na economia e agora na política. Vamos imaginando todo o contorno geográfico do nosso país sendo iluminado. Vamos vibrando muito amor, muita paz e muita luz para os nossos governantes, para que eles tenham a serenidade, que eles tenham a boa vontade de auxiliar aqueles que mais desejam, se preocupando com a saúde e com o bem-estar daqueles que mais precisam. Vamos assim vibrando amor, paz e luz para todos aqueles irmãos que sofrem onde quer que eles estejam, encarnados, desencarnados, nos hospitais, nas macas, nos corredores, nas filas de espera dos hospitais, nas ruas, nos albergues, nas clínicas de recuperação, nos presídios, aonde houver um irmão com dor, um leito de dor, que as nossas vibrações possam aliviá-los, nem que seja por um único instante. Vamos vibrando amor, paz e luz por todas as religiões, mas principalmente aquelas que pregam a caridade, o amor ao próximo, o amor ao Cristo. Nós vamos vibrando amor, paz e luz por todos os lares, mas principalmente aqueles que se encontram em desacordo, onde exista miséria, onde exista fome, aonde ainda exista violência, incompreensão e desrespeito. Vamos vibrando, especialmente pelo nosso lar, convidando Jesus a entrar pela porta principal e iluminar todos os cantos e recantos, retirando todas as sombras, envolvendo cada um que aqui reside com seu amor, com sua luz, com seu abraço, e que cada um que aqui chegar possa sair melhor do que quando chegou. Nós vamos assim pedindo licença ao plano espiritual para vibrar por nós mesmos, para que nós tenhamos uma semana com saúde, uma semana com sabedoria, mas principalmente que nós tenhamos uma semana repleta de amor, que os nossos corações possam transbordar amor, que nós tenhamos sempre uma palavra de amor, de consolo para aqueles que se aproximam de nós. E assim, nesse elo de amor, de fraternidade, de solidariedade, de caridade, nós vamos convidando a todas as equipes passistas do Seara de Luz que se aproximem de todos nós para ministrar o passe que cada um necessita nessa noite. Então nós vamos assim imaginando uma luz bem clarinha sobre as nossas cabeças, que vai descendo, nos envolvendo, até os nossos pés, e nós vamos assim nos sentindo curados e agradecidos a todos esses irmãos que estiveram conosco na noite de hoje. Nós nos despedimos dando graças a Deus e graças a Jesus. Então, aqueles que têm compromisso, tenham uma boa semana. Aqueles que querem ouvir, eu vou ler esse poema, mais uma vez, da Maria Dolores, psicografia do Francisco Cândido Xavier, chamado Retrato de Mãe. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem e o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar,
chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouviste falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer nesse inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora, nada sabeis da minha mágoa que me agita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei que a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova, terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou, rude e pasmo: mãe, não me venhas aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me falei de mães, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais recuses, não me altero, amo-te, filho meu, amo-te e quero. Ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas do bendito esquecimento, numa existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo. Dar-te-ei outra mãe, pensa e descansas. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como se desgarra do pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós? Que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou a mãe de Jesus. É um poema lindo, psicografia de Chico, assim como tantos outras obras onde a gente pode acalmar os nossos corações, estão disponíveis aí pra gente. Então, o meu desejo é de amor, amor para todos, amor para a humanidade, para o nosso país. Tenham todos uma ótima semana e fiquem com Deus.